Aleluia! Na hora de virar o celular, irmãos, eu apertei o botão errado aqui. Não apertei errado, o dedo encostou no lugar errado e aí caiu. Mas vamos retomar aqui em nome de Jesus. Volte, irmão, nós tínhamos 18, tá faltando 10. Volte, você que vai estar conosco. Irmã Juliana, seja bem-vinda. Irmão Daniel, eu tinha visto lá outros irmãos que já tinham se conectado. Não, é nova transmissão. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você que está aí já retomando conosco aqui, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 43. A partir do verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Esse é o nosso Deus poderoso. Não há outro igual a Ele, como nós acabamos de cantar. O único Deus que tem poder para criar todas as coisas. O único Deus que tem capacidade para abrir e fechar, trazer a existência e fazer deixar de existir. Não há ninguém como o nosso Deus. E Ele declara aqui que Ele nos escolheu para sermos testemunha do seu poder. Por isso Jesus também deu essa mesma missão aos discípulos e a nós, ser-me-eis testemunha. Nós somos aqueles que são testemunhas do poder de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer. Amém? Essa noite esse Deus maravilhoso está aqui contemplando a nossa adoração, contemplando essa reunião, essa Assembleia dos Santos, disposto, com toda a sua generosidade, com todo o seu amor, trazer ao seu coração aquilo que você precisa. Pronto para te abençoar, fazer maravilha na sua vida. Creia que Ele é o único capaz de trazer a solução para tudo aquilo que inquieta o seu coração. Abra o seu coração agora, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa, mas ela é poderosa para aquele que crê. Então creia e seja transformado, seja liberto, receba um milagre, porque há poder na palavra de Deus para todo aquele que crê. Amém? Amém, queridos? Os irmãos estão chegando, glória a Deus, que bom. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o verso 14 a 16. E é importante, irmão, você estar aí com a sua Bíblia para estarmos meditando na palavra, lendo, né? Então, vamos juntos, né, nessa jornada, a partir de agora, meditar na palavra de Deus. Então, o texto diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer
das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, isso aqui é muito importante, assim que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Olha que texto maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou nessa noite, ó Pai, por todo o livramento que o Senhor tem dado ao nosso povo, ao povo de Deus, aos irmãos da nossa igreja. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E agora, que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nós possamos compreender essas verdades santas, aplicá-las na nossa vida, Pai. Que haja o teu Espírito Santo traga a iluminação nas nossas mentes, no nosso coração, para que possamos viver essa palavra todos os dias da nossa vida. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito de Jesus, o sumo sacerdote, que adentrou os céus em nosso favor. E agora, o autor de Hebreus aqui traz justamente esse conhecimento que Jesus tem a respeito da minha e da sua realidade. Olha o que o texto diz. Ele passou, como nós, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, o autor aqui no livro de Hebreus, ele traz esse entendimento que Jesus ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque ele as conhece, e isso é muito importante. O entendimento que nós precisamos ter, e através da palavra de Deus nós vamos meditar nessa noite, é justamente a respeito de Jesus, homem. Ele encarnou, viveu entre nós com propósito. Ele sofreu as nossas dores, ele passou por tudo aquilo que nós passamos também, para justamente nós termos esse entendimento da possibilidade de vivermos como ele viveu. E isso é o mais importante. O ensino de Jesus é para que justamente, assim como ele disse, eu venci o mundo, e nós também podemos vencer. Então, o texto fala que ele passou todo tipo de tentação. E nós vamos ver justamente isso logo após o seu batismo, quando ele vai ali até o tempo, né, de jejum ali no deserto. Mas antes eu quero ler um outro texto de Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11. É um texto que eu uso bastante também nas nossas mensagens, que fala justamente desse esvaziar. Jesus se esvaziou. E quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele fala com a intenção de que em nós haja o mesmo sentimento. Então o texto diz assim, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E olha essa parte maravilhosa aqui. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então aqui o apóstolo Paulo, traduzindo
exatamente essa condição a qual Jesus escolheu passar. Ele se esvaziou, ele abriu mão para justamente viver as nossas dores, as nossas aflições, as nossas tentações. Então eu quero, nessa noite, que nós possamos pensar a respeito disso, porque muitas vezes nas situações que têm se apresentado para nós, há momento de tristeza, há momento de fraqueza, há momento de dúvida, e tudo isso Jesus também passou, para justamente nós conseguirmos buscar nele. E isso é interessante nós pensarmos, porque o texto diz aqui: então aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. E é exatamente o momento que nós estamos vivendo. Então, no momento que nós estamos vivendo, pelo propósito que Jesus cumpriu, aproximemo-nos ao trono da graça para receber misericórdia do Senhor, para que nós possamos justamente encontrar as forças necessárias para vencermos esse tempo de dificuldade, esse tempo onde muitas vezes os sentimentos e as emoções tomam conta. Quantas pessoas, estão passando essa realidade, vivendo isso, e não é diferente para conosco. Então, a humanidade de Jesus nos ensina a passar por tudo isso, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. O texto de Mateus 4, de 2 a 11, fala justamente a respeito da tentação de Jesus. É um texto também muito conhecido. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus, homem, teve fome assim como eu e você temos fome, O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse nível de tentação que Jesus é submetido aqui pelo nosso adversário é a necessidade básica, Jesus teve fome e aí o tentador lhe oferece ali essa situação que justamente iria tirar essa realidade da qual ele se esvaziou, não é verdade? Porque o texto diz assim: mande que estas pedras se transformem em pães. Ele tinha poder para fazer isso, sim, mas isso invocaria o poder de Deus sobre a vida dele. Ele, sendo Deus, ele pode fazer isso, mas no momento aqui Jesus se esvaziou, ele abriu mão. Eu estava meditando a respeito disso, porque nós somos tentados também nessas condições básicas para a nossa vida. E muitas vezes nós aceitamos situações, ou mesmo nos submetemos a situações, para que com esse pensamento, justamente com essa preocupação com relação a sustentar a nossa casa, sustentar a nossa família, e muitas vezes essa forma que estamos sustentando a nossa casa e a nossa família tem nos afastado de Deus e muitas vezes nos afastado da nossa família. E aí nós precisamos analisar e pensar se justamente isso não é algo que tem tentado a nossa vida. Claro que devemos tomar todo o cuidado, mas devemos pensar a respeito disso. As prioridades, queridos, se nós professamos a nossa fé, e é isso que o texto de Hebreus também fala, toda a firmeza, a fé que professamos, aquilo que cremos. Cremos que Deus é quem nos sustenta, Deus traz a provisão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então devemos confiar nele. E o texto continua. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o nas partes mais altas do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito,
e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Então aqui, esse nível de tentação que Jesus está sendo submetido é justamente a respeito da sua identidade e do propósito divino sobre a sua vida. A identidade é a respeito de que era o Filho de Deus. O tentador vai perguntar, se você é mesmo, o Filho de Deus, joga isso daqui para baixo. E esse texto aqui, eu já falei até outras vezes aqui, que durante a pandemia, muitos de nós fomos tentados a respeito disso. Você não é filho de Deus? Então por que você está usando máscara? Por que você está tomando tanto cuidado? Não é Deus que te guarda, não é Deus que te protege? Esse texto aqui traz muito conhecimento para as nossas vidas. Não tentará o Senhor teu Deus. Por isso, querido, que o fato de nós estarmos cuidando, tomando todos os cuidados necessários, isso reflete a nossa fé em Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, não colocará Ele à prova. E muitas vezes nós até temos a nossa fé enfraquecida nesse sentido. Então, querido, olhe para Deus, olhe para o Pai. Jesus estava sempre aqui com a palavra, e isso é muito importante. Nós estudamos a respeito. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Então, tenhamos sempre esse entendimento a respeito da nossa identidade, filhos de Deus. Mas estamos nesse mundo, e nesse mundo tereis aflições. Porque nós precisamos ter esse entendimento a respeito também do propósito das nossas vidas. Cumprir o propósito de Deus, não cumprir a nossa vontade. Então, as tentações que Jesus foi submetido, nós também somos submetidos a elas. E o texto continua, Jesus, depois o diabo levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Aqui esse nível de tentação aqui é a respeito do nosso ego, a respeito da nossa vontade, a respeito do nosso eu, O diabo ali oferece todos os reinos, Se você me adorar, eu te dou tudo. E aí Jesus também vai ter a palavra de Deus, Nós temos um único Deus, um único Senhor das nossas vidas, somente a Ele prestamos culto, Outro dia eu preguei a respeito dos amigos de Daniel que estavam ali, na Babilônia, passando por toda aquela situação e permaneceram em Deus. Nós estamos passando dias tão difíceis, mas permaneça em Deus. As tentações, elas virão sobre a nossa vida, Mas o que nós temos é muito maior, Deus é maior nas nossas vidas. Ele é Senhor de todas as coisas. É interessante que a respeito de Jesus homem, aqui nós vimos as tentações, nós vimos que ele teve fome, mas em outro momento aqui, João 4, de 6 a 7, um texto bastante conhecido, da mulher samaritana, onde ali ele vai chegar, havia ali o poço de Jacó, o texto está dizendo, Jesus cansado. Olha só, Jesus estava cansado. Nós também muitas vezes nos sentimos assim, Às vezes até acordamos cansados, Mas há um Deus que nos sustenta. Olha o que o texto diz. Havia ali o poço de Jacó, João 4, de 6 a 7. João 4, de 6 a 7. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água,
disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Então Jesus ali estava cansado e com sede, a respeito da humanidade dele, a respeito das necessidades dele. Mas ali, naquela situação, que aquela mulher também estava, porque ela estava ali para buscar água, Jesus vai anunciar o reino, Jesus vai pregar a palavra, Jesus vai mudar a vida daquela mulher e a sua volta, né? Recentemente eu falei a respeito desse texto, desse estudo. Então nós vemos as oportunidades que muitas vezes têm aparecido dentro das nossas necessidades. Olha que coisa! Dentro das nossas necessidades, há uma oportunidade de falarmos do amor de Deus, falarmos da graça de Deus sobre a nossa vida. Um outro texto de João também, no capítulo 11, verso 35 a 36, um texto famoso, né, porque é o texto mais curto, o versículo mais curto da Bíblia é o verso 35 de João 11, né? Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Então os judeus disseram, verso 36, vejam como ele o amava. Jesus amava os seus amigos, aleluia. Jesus chorou pela perda de Lázaro. Quantos de nós estamos passando exatamente a mesma coisa, né? Pessoas que estão deixando, né? Nos deixando, saudade. A gente abre o Facebook, né? Todos os dias tem alguém, um conhecido do conhecido, pessoas próximas, pessoas distantes, mas que todos estão vivendo esse tempo de luto, de dificuldade, de choro, né? Então aqui o texto, Jesus passou por isso, querido. Quando ele recebeu a notícia que seu amigo Lázaro tinha morrido, ele chorou. Mesmo sendo Deus, né, sabendo de tudo que iria acontecer, aquele momento ali, aquela situação. E é interessante que quando nós olhamos nessa perspectiva a respeito do reencontro, né, nós vamos nos encontrar novamente com os nossos queridos, né? Mas é o momento do choro, é o momento do luto, é o momento da dificuldade. E nós temos que viver, nós temos que passar, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o tempo, e em todo o tempo das nossas vidas, né? Então aqui nós vimos, né, a humanidade de Cristo, né? Jesus, homem, ele encarnou, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e encontrado dessa forma foi obediente, sofreu as tentações, nós acabamos de ver aqui, teve esses encontros maravilhosos, onde ele estava com a necessidade, mas ainda assim operando os milagres, agindo. Ali nós sabemos que ele vai ressuscitar a Lázaro, vai mudar a realidade ali, e vai ser um momento onde o evangelho, né, onde o reino vai ficar ainda mais conhecido a respeito de tudo aquilo que aconteceu ali, seja com a mulher samaritana, que também o reino vai ser conhecido ali por toda Samaria, seja aqui a respeito de Lázaro. Então, querido, o nosso propósito é continuar propagando o reino, anunciando as verdades santas. Mas agora chega no momento aqui que eu quero até que a pastora nos ajude aqui, porque ontem ela fez um estudo com o Ministério Louvor, que tem acontecido todos os sábados, né? Ela tem tirado esse tempo de estudo, de oração com o nosso Ministério de Louvor. E depois ela pediu para mim estar ouvindo também, né? E é maravilhoso nós vermos aqui Jesus na sua principal necessidade como homem. O texto é Marcos, no capítulo 1, verso 35 a 39. A pastora vai ler para nós aqui. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo
e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Ontem nós meditamos um pouco nesse texto, com o Ministério de Adoração, entendendo, procurando uma resposta para esse versículo 35, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Por que Jesus fez isso? Porque várias vezes Jesus fazia isso, se retirava para orar. Então, algumas coisas nós compreendemos nesse texto, que é porque a primeira necessidade de Jesus era estar na presença, no a sós com seu Pai. Ele queria um momento onde nada pudesse distraí-lo, um momento onde ele não precisasse estar servindo, porque nós já vimos em tantos textos que ele veio para servir, mas mesmo servindo, e às vezes nós nos preocupamos tanto em servir e nos esquecemos do nosso a sós com Deus. Nós só podemos servir se nós somos cheios da presença, da unção de Deus em nossas vidas. Então Jesus ele se retirava para um momento onde ele tinha um tempo só ele e o seu Pai. Era um lugar deserto porque era o único lugar onde ele estaria sozinho, porque multidões acompanhavam o Senhor Jesus. E também quando Simão procura ali a Jesus e diz que tantas pessoas estavam a procurá-lo, Jesus deixa claro ali na sua resposta que ele tinha uma nova direção. Não é porque Jesus não se importava mais com aquele lugar ou com aquela região, mas o período do ministério de Jesus aqui foi curto. E assim como o nosso também, a nossa vida é passageira aqui. Nós não podemos perder tempo com as coisas fúteis. Nós precisamos caminhar, prosseguir para o foco. Então Jesus, após ter aquele tempo com o seu Pai, ele recebeu várias coisas. Ele recebeu ali direção. Ele entendeu do Pai que ali não era mais tempo para ele, que ele tinha que ir para outro lugar. Ele recebeu estratégia do que fazer. Ele recebeu também algo importante que nós precisamos na nossa vida. Recebeu unção, recebeu capacitação. E aí ele disse ali para Simão: não, nós vamos para outro lugar, para outro povoado. Por quê? Porque lá também há pessoas que precisam de mim. Para que eu continue fazendo aquilo para o qual eu vim fazer. E nós também precisamos manter esse foco. Às vezes nós nos distraímos. Nós estamos bem caminhando com Deus, fazendo o propósito, cumprindo os propósitos de Deus. E nos distraímos e deixamos de continuar na caminhada que o Senhor tem para cada um de nós. O tempo de oração. O pastor começou a citar aqui um versículo que veio também no meu coração na hora que ele começou a pregar. Que ele disse assim, Jesus disse, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, porque como Jesus venceu o mundo? Por causa da oração, por causa do seu tempo com Deus, por causa do revestimento que ele recebia e que nós também recebemos quando nós buscamos a Deus em oração. Quando nós temos uma vida forte, uma vida regular, uma vida constante de oração, nós erramos menos. Porque em tudo, primeiramente, nós vamos pedir a direção do nosso Pai, as estratégias do nosso Pai. E se nós erramos menos, nós vamos sofrer menos também. Precisamos aprender com o nosso Mestre, ele nos ensinou, então nós temos que praticar. Nós precisamos investir no nosso tempo de oração. Amém? É interessante que quando eu estava ouvindo a ministração e lendo o texto, nós vimos aqui que Jesus, a preocupação dele, a pastora já falou aqui, a respeito de estar em outros lugares. E eu me lembrei, isso me trouxe a memória das nossas células. E uma das dificuldades que nós tivemos durante aquele período de multiplicar as células é porque justamente as pessoas não queriam deixar aquele lugar.
não queriam deixar aquela célula, não queriam deixar aquela casa. Só que aí nós perdemos o princípio daquilo que estamos aqui para fazer, né? A ideia de Jesus era sempre essa, que mais pessoas possam ser alcançadas. Interessante que quando Jesus fala para Simão para ir para outro povoado, nós precisamos entender o seguinte: Jesus ele não nos ensinou alguma coisa, ele é o mestre, ele ensina. A partir do momento que nós aprendemos, nós devemos fazer o quê? O mesmo. Então Jesus já havia estado naquele povoado, já tinha ensinado, já tinha operado milagres, e agora o que as pessoas daquele povoado deveriam fazer? Seguir a Jesus. E é o que nós também devemos fazer. Então chega um tempo que nós precisamos caminhar, não podemos ficar parados. Nós precisamos seguir a Jesus, não é isso que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Quando Jesus deu essa palavra para Simão, ele diz agora que eles peguem a sua cruz e me sigam, para a gente poder alcançar mais pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então nós vimos aqui tudo que Jesus passou, para que justamente, como o texto principal que nós lemos aqui, né? Pois temos um sumo sacerdote, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas aquele que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança em Deus. Querido, tudo isso que nós estamos passando, todos esses sentimentos e emoções que muitas vezes têm aflorado no nosso coração, nós precisamos saber que Jesus, ele é o consolo, né? Ele é o conforto, ele é o lugar seguro para as nossas vidas. No texto onde o apóstolo Paulo fala ali que ele se esvaziou, assumindo a forma humana e passando por tudo isso, né? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí o resultado dessa obra maravilhosa de Cristo nas nossas vidas. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então nossa vida agora é para justamente glorificar o Pai. A nossa vida é justamente, como a pastora disse aqui, para estarmos nessa conexão com o Pai. Jesus, enquanto homem, a maior necessidade que ele tinha é de estar orando, porque era a forma de ele manter a comunhão com Deus. Eu imagino que isso era natural no céu, né? Era e é, né? Porque ele está lá agora. Mas enquanto ele esteve aqui, esse tempo era precioso demais. O tempo onde ele estava buscando, e o texto fala, né, desse separar. Jesus vai se afastar para buscar a Deus, e em vários outros momentos e situações, Jesus vai buscar em Deus tudo aquilo que ele precisava, todas as suas preocupações, angústias, ele estava colocando diante do Pai. Então a nossa vida precisa ser da mesma forma. Então você possa ter esse entendimento, né? Se você já tem, você se aprofundar, né? É interessante que quando a nossa vida cristã é uma caminhada, é uma jornada que ela, enquanto Jesus não voltar, ela tem sempre algo mais. Tem sempre algo mais para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, na vontade dele para as nossas vidas. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então você que está conosco e ainda não fez isso, né? Não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que ainda não se dobrou diante desse único Deus vivo e poderoso,
essa é a oportunidade, querido. Esse é o momento de você tomar essa decisão e ninguém mais pode fazer isso por você. O desejo nosso é que pudéssemos tomar essa decisão por você, porque sabemos, experimentamos a vida em Cristo Jesus e sabemos que é o melhor para as nossas vidas. Mas isso é uma decisão pessoal, intransferível. É você e Deus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se dobrando, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então que você possa tomar essa decisão hoje, em meio a todas essas situações, em meio a todas essas tentações. Jesus nos ajuda, Jesus nos guarda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos ensina justamente a viver e passar por todas essas situações. Então eu quero convidar você a orar comigo, a oração de entrega. Você que tomar essa decisão, você vai orar comigo dizendo: querido Deus, nessa noite eu compreendi a Tua palavra. Eu reconheço que sou pecador, mas o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo pecado. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa tomar essa decisão. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, que você também tome a decisão de voltar, né? Voltar aos caminhos, voltar à busca por Deus em oração, em leitura da palavra de Deus. Talvez você teve uma semana difícil, de notícias difíceis, e isso trouxe um desânimo, né? Trouxe uma preocupação no seu coração. Entregue isso para Deus, ore, abra seu coração, né? Alivie, né? Toda essa dor, toda essa angústia aos pés do Senhor Jesus, e Ele nos consola. Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para as nossas vidas num tempo tão difícil que estamos vivendo. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Espero que você esteja bem, com saúde, em nome de Jesus. E a igreja continua, querida, a igreja continua anunciando Jesus, cumprindo o seu propósito. Não é um prédio, um lugar, né? Nós somos a igreja de Jesus, e por onde estivermos, onde chegar essa mensagem, nós estamos proclamando o reino e anunciando Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Palavra, a pastora tem uma palavra. Muito obrigada a você que se conectou conosco. Você está nos visitando, né? Visitando a Igreja Batista da Vitória através das redes sociais. Eu vi aí pelos comentários, né? Alguns nomes, alguns irmãos agradecendo, né? Aqui a presença. Vi alguns nomes aqui: Maria Clara, Basílio, né? Irmão Amauri, entre outros aqui. Muito obrigado por participar conosco. Devido à pandemia, nós estamos nos reunindo de maneira online, né? Então, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos reunidos novamente para um culto de ensino, estudar a palavra do Senhor, e você que está aqui conosco será muito bem-vindo novamente conosco, amém? Saiba, queridos, Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Busque ao Senhor, ore mesmo, faça uma experiência essa semana com Deus, essa semana que se inicia hoje. Busque ao Senhor e você vai ver, você vai receber sabedoria, direcionamento, revestimento para cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e tem colocado em suas mãos. Amém? Vamos terminar, querido. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor complete ela em cada coração, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando através dela. Onde essa palavra chegar, ó Pai, que a instrumentalidade do Senhor, o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja sobre a vida de todos, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.